Caros irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para transmitir a voz do pastor, que é basicamente a reflexão da Palavra de Deus deste domingo, as leituras, a reflexão sobre as leituras bíblicas, que é Palavra de Deus, e desta maneira esperamos que nos ajude a entender melhor o que realmente a Palavra de Deus quer nos comunicar e quer realmente fazer chegar até nós para que entendamos a mensagem de Deus. Repito qual vai ser o esquema antes de começar. Nós vamos ler primeiro a primeira leitura do Antigo Testamento. Em segundo lugar, faremos a leitura de uma carta de São Paulo, normalmente é carta de São Paulo, mas também pode ser de outro apóstolo, tá? Mas normalmente é carta de São Paulo. E depois faremos o Evangelho. E terminaremos então com algumas notícias. Esse vai ser basicamente o esquema que nós vamos seguir a partir de agora. Já foi a partir da semana passada, na voz do pastor. Este esquema de comentar as leituras e depois passar algumas notícias sobre a igreja, etc, etc. Vamos começar então com a primeira leitura, que é do livro do Êxodo. O livro do Êxodo, nós vamos encontrar aqui nesta leitura um povo que reclama. Apesar de ter sido libertado, reclama porque não tem carne para comer e não tem pão. Vamos então escutar com atenção qual é, digamos assim, a solução que Deus aporta para o seu povo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. O livro do Êxodo descreve a angústia do povo que já está caminhando pelo deserto, que já está se libertando, na verdade, porque após a passagem do Mar Vermelho, onde o exército do faraó se afogou, o povo caminhou livremente. Não tinha mais perseguidores,
não tinha mais ninguém que quisesse matar o povo. O povo começou a caminhar pelo deserto. E do deserto que vem a primeira dificuldade. Do deserto. Com certeza, as provisões que eles, às pressas, pegaram no Egito tinham se acabado. E agora? O que o povo vai comer? E essa é a questão. O que o povo vai comer? E o povo é exigente, eles querem carne. Eles querem carne, não é qualquer coisa, não. É um povo exigente. Então Deus vai realizar dois grandes milagres, ou dois grandes fatos, né? Primeiro, faz com que um bando grande de codornizes pouse sobre o acampamento e que os judeus possam pegar as codornizes. Embora seja uma ave que corre bastante, né? Mas com certeza Deus possibilitou que eles pudessem pegar, matar e se alimentar com aquelas codornizes. Isso pela parte da noite. De manhã, pela parte da manhã, amanheceu com uma camada de orvalho e por baixo do orvalho, que secou quando o sol saiu, havia como uns grãozinhos, que eles não sabiam o que era, mas que Moisés orientou para recolher e se alimentar com aqueles grãozinhos pequenos. Era amassado e feitas umas tortas, com esse pão eles se alimentavam. E se alimentaram durante toda a caminhada do deserto. Enquanto durou a caminhada no deserto, o povo realmente não passou fome. Tinha o alimento diário que não faltava para que pudesse se alimentar. Desta maneira, Deus mostrou com o seu poder quem Ele era. Deus mostrou para o povo que Ele era Deus. Mesmo assim, não passará muito tempo para que o povo acabe se desviando de Deus, comece a adorar falsos deuses, imagens, estátuas e outras coisas, como se fossem Deus. Não vai passar muito tempo para que Deus também fique irado, ensoberbecido, bravo com o povo, porque o povo, apesar de tudo o que ele faz, é um povo que não acredita. É um povo duro de cabeça, que não acredita naquilo que Deus está fazendo por ele. Tá? Deus que o libertou do Egito, que o fez caminhar pelo deserto, que vai na direção da terra prometida. Recordem isto, Deus não tirou o povo de qualquer jeito, não. O tirou para que caminhasse pelo deserto e chegasse na terra prometida, na terra que Deus tinha destinado para o seu povo. Mesmo assim, o povo duro de cabeça, muitas vezes desobedeceu a Deus, muitas vezes adorou deuses falsos, muitas vezes se desviou da verdade. Por isso, em algumas ocasiões também, Deus manda alguns pequenos castigos para ver se conseguem deleitar esse povo de cabeça dura, que só vê as coisas imediatas, mas não consegue perceber aquilo que está um pouco mais longe, aquilo que está um pouco mais, eu diria, mais difícil de entender, né? Eles não conseguem entender isso. Esta é a história do povo hebreu, do povo judeu.
vai ser uma história que vai se repetir durante anos, porque muitas vezes o povo vai abandonar Deus. O povo vai ser infiel a Deus, vai preferir ir tras deuses falsos, tras promessas falsas, e abandonando o Deus verdadeiro. E esta vai ser uma história, como digo, que vai se repetir o tempo todo. O povo não é fiel. O povo realmente é infiel a Deus. Neste momento, então, vamos ler e refletir a palavra de Deus nas epístolas de Paulo, em concreto na epístola aos Efésios. Vamos ver o que Paulo diz para os Efésios. A comunidade de Éfeso era uma pequena comunidade, era pequena realmente, mas era uma comunidade que vivia a união, que vivia a fé, uma comunidade sólida, a qual São Paulo várias vezes vai se comunicar com ela, vai dizer para ela que realmente precisam perseverar na fé, porque de vez em quando havia aquela tentação de querer se desviar por outros caminhos. Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojando-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a palavra de Paulo aos Efésios. Basicamente, o que Paulo está dizendo para eles que é necessário deixar algumas coisas que são do homem velho. É necessário deixar algumas preocupações do homem velho e revestir-se das atitudes do homem novo. O homem novo é aquele cristão que acredita em Cristo Jesus, que segue as inspirações do Espírito Santo e que procura sempre fazer o bem a todas as pessoas. É preciso se revestir com esta roupagem nova que nos dá uma outra dimensão, que nos possibilita entender uma outra dimensão, que é a dimensão da fé. Então, Paulo insiste que é necessário que os efésios terminem por abandonar essas roupas velhas. Paulo usa esta expressão, não é? Falando de roupas novas e roupas velhas. Essas roupas velhas que não levam a nada, que só fazem atrapalhar a vida do cristão. E revestir-se com roupas novas, que são as qualidades do cristão, as qualidades que o cristão deve viver. Se fosse hoje, Paulo certamente iria nos falar de honestidade, de verdade, de confiança e de outras qualidades também necessárias para a nossa vida cristã. Quando falo confiança,
Eu estou querendo dizer que é preciso confiar nas pessoas. Não sermos pessoas totalmente desconfiadas que vamos pelo mundo suspeitando de todo mundo. Não. Mas pessoas que acreditamos na palavra do outro, que respeitamos a palavra do outro e que queremos o bem da outra pessoa. É isto que Paulo nos convida. É preciso jogar a roupa velha, queimar a roupa velha, não jogá-la fora para depois pegá-la de novo, não. Mas queimá-la mesmo e revestir-nos de uma roupa nova, que é a roupagem do cristão. Do cristão que acredita em Cristo Jesus e que quer viver como Cristo Jesus está indicando a cada um. Nisto aqui, o Espírito Santo, ele exerce uma grande atividade interior, pois é aquele que nos move a tirar a roupa velha e a usar a roupa nova de Cristo Jesus. Paulo é consciente de que nós não podemos viver com a roupa velha. Precisamos trocar de roupa. Precisamos trocar de atitudes, trocar eu diria, em todo momento, trocar de experiências e trocar também da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, da forma como nos relacionamos, para sermos mais fraternos, mais acolhedores. É o que Paulo está indicando à comunidade de Éfeso. Por trás, nós podemos fazer uma leitura e entender bem aquilo que Paulo está querendo, porque provavelmente a comunidade de Éfeso não vivia esta roupagem nova, não vivia esta nova realidade do Cristo Jesus com roupagem nova, mas vivia ainda amarrado com a roupa velha, com a roupa das paixões, com a roupa, eu diria até, de uma parte do Antigo Testamento. Jesus veio para instaurar o Novo Testamento. E é isto que Paulo insiste com os cristãos de Éfeso, para que eles realmente entendam que é preciso trocar de roupa e usar uma roupa de acordo com a palavra de Deus, mas em concreto com a palavra de Jesus Cristo no Evangelho. Só assim é que o cristão pode realmente alcançar o céu. E isto vem também para nós. Que tipo de cristão nós somos? Nós ainda estamos levando roupa velha? Ainda nós temos e trabalhamos com os critérios velhos? A ambição, a ganância do lucro e outras muitas coisas que estão presentes em nossa vida, tudo isso muitas vezes ainda não foi purificado. E é o que marca a nossa existência. É o que está marcando muitas vezes nossa existência. Nós vivemos muitas vezes pensando nisso. É preciso trocar de roupa. Uma roupa nova, a roupa de Cristo Jesus. Vejamos então agora a palavra de Deus refletida no Evangelho, que neste domingo é o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 24 a 35. Diz assim: Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu:
em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como vemos neste texto, este texto é continuação do milagre da transformação ou da multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão procurou Jesus precisamente por isso, porque eles tinham comido, tinham se saciado e tinham comido bem, porque Jesus fez questão de dar pão e o peixe até se saciarem. Por isso, procuram Jesus. Não porque tenham visto algum milagre, não. O texto dá a entender como que eles não viram um milagre na multiplicação dos pães. Simplesmente, eles viram que Jesus repartiu os pães e que todos comeram. Mas eles não perceberam claramente essa multiplicação dos pães. Os discípulos sim, mas o povo não. O povo não percebeu. Então, como já tinham comido aquele dia, então, e já pensando no futuro, pensem, por exemplo, como seria bom, não é, que Jesus garantisse todo dia o pão e o peixe daquele pessoal. Seria maravilhoso, não é? Mas não seria educativo. Então procuram Jesus por isso, porque comeram e ficaram satisfeitos. E porque querem continuar comendo e ficar satisfeitos. Não é por outro motivo, é só por isso. Então Jesus começa a conversar com eles sobre uma outra realidade, sobre o pão do céu. O pão do céu. Aproveita a questão que eles argumentam do maná, que era considerado o pão do céu, Jesus aproveita isso para dizer o que é o pão do céu. O pão do céu não é um alimento, não é o maná, não é o pão, não é o peixe, não. O pão do céu é Jesus.
Ele é bem claro, vai dizer isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Antes, Jesus tinha falado para aquela multidão toda que era preciso que eles acreditassem. É preciso acreditar, porque eles perguntaram: que obra você faz para que nós acreditemos? E Jesus insiste: é preciso acreditar no Filho de Deus, naquele que o Pai enviou para ser o pão do céu. É preciso acreditar na sua palavra, ver os seus milagres e entender que se vive numa outra realidade que não é simplesmente a realidade humana e cotidiana. É uma outra realidade. E Jesus representa bem isto, mostrando para todos eles que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E que é preciso acreditar naquele que Deus enviou. Esse é o centro, diríamos assim, do Evangelho de hoje. É preciso acreditar naquele que o Pai enviou para ser o pão do mundo, o pão da vida. Sem fé, nós não temos a capacidade de perceber Jesus como o pão da vida, como o pão de Deus. Nos falta essa capacidade. Por isso, antes de mais nada, é preciso a fé. Acreditar que Ele é nosso Deus. É nosso Deus. Como o Pai também é Deus e como o Espírito também é Deus. E é isso que nós cremos. Nós cremos, sinceramente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Não três. Não são três deuses. É um só. Um só. Vivendo uma eterna união entre eles, vivendo sempre uma eterna, eu diria que uma eterna colocação diante dos homens da realidade de Deus. Esse é nosso Deus, um Deus trino, E esse realmente é em que nós devemos acreditar. Não são três deuses, é um só. Um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas pessoas se debruçaram sobre isto, inclusive Santo Agostinho também, e outras muitas pessoas, estudiosos, se debruçaram sobre este mistério sem poder compreendê-lo. Porque é um mistério de Deus, um mistério que nós não chegamos a entender e a compreender em sua plenitude. Percebemos algumas coisas, mas não chegamos a entender. Mas o importante na fé não é entender as realidades que nos são propostas. O importante na fé é acreditar nelas. Por isso nós acreditamos em Cristo Jesus, nós acreditamos que realmente Ele veio para nos salvar e que foi enviado pelo Pai, na força do Espírito Santo. É a Trindade, nela nós cremos, nela nós realmente nos sentimos fortes, porque é ela que garante para todos nós, através da nossa fé, a atitude de crer e a atitude de firmeza diante das dificuldades. Em definitiva, Deus nunca nos abandona, sempre está presente em nossa vida e sempre está presente para nos ajudar. Sempre. Este é o Deus que nós temos.
um Deus presente. Um Deus presente. Pode parecer em ocasiões que o Deus está ausente, que não nos atende, que pode parecer. Mas, na verdade, Deus está presente em cada uma das nossas orações. Basta que nós atuemos com sinceridade, nos coloquemos diante dele com simplicidade. E Deus, embora não se manifeste como nós gostaríamos, mas Ele deixa sim a sua marca em nós, porque precisamente Ele nos ama. E esta é a característica de Deus, o amor. O amor. Ele ama a obra que criou. Ele ama a humanidade. Ele ama a humanidade. Por isso, às vezes, eu pessoalmente tenho algumas dificuldades para entender o inferno, precisamente por isto. Se Deus é um Deus que ama, nós temos que ser muito ingratos, muito ingratos e rebeldes, e negar tudo o que é de Deus para ir para o inferno. Porque a misericórdia de Deus sempre será maior e sempre nos arrastará. Essa é a realidade. Eu estava contando um dia destes, num grupo de uma paróquia, que depois da minha doença, como vocês já sabem, passei uma boa temporada no hospital, depois da minha doença, da minha cirurgia do coração, etc., eu realmente perdi mais o medo à morte. Perdi o medo à morte. Precisamente por isto. Porque Deus é misericórdia. É misericórdia. Deus não é vingativo, tá? Mas Deus é acolhedor e misericordioso. E aqueles que realmente apresentarem boa vontade, Ele vai acolher. Não importa os pecados que tenham cometido, porque muitas vezes nós pecamos por ignorância ou por outros motivos. Mas importa a nossa atitude frente a Deus. Por isso, devemos sempre ter presente, nosso Deus é alguém que nos ama, que nos quer bem, que quer o nosso bem e que quer que nós nos salvemos e possamos um dia viver com Ele no céu. É para isso que Ele nos criou. Não foi para a condenação. Não foi para jogar-nos no inferno, não. Ele nos criou porque nos quer no céu. Nos quer a todos lá no céu. Por isso devemos trabalhar para ir um dia para o céu. Ele está nos esperando lá naquela realidade. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe, nos conceda a sua paz e coloque em nosso coração este desejo de caminhar sempre com Deus, de vestir a roupa de Jesus Cristo, de caminhar sempre com Deus, porque é o que Ele quer. E é o que nós devemos fazer. Nunca esquecer a Deus, porque Ele é nosso auxílio, nossa força, nosso alimento. Bom, começando o mês de agosto, começamos também o mês vocacional. Vocês sabem que agosto é o mês vocacional e dentro deste mês vocacional deve ter algumas atividades vocacionais, voltadas principalmente para as vocações. O que nós queremos dizer com vocações? Entendemos como vocações ou como vocação, aquela chamada que o jovem sente na sua vida para servir a Deus. Pode ser a vocação masculina, a vocação feminina, como irmã, como padre, como irmão, enfim. Então entendemos isso. Este mês de agosto é um mês dedicado às vocações. Um mês em que nós
procuramos convidar pessoas que futuramente, lá pelo início do ano, deverão ingressar no seminário. Ingressar no seminário, se for caso de rapazes, se forem moças, ingressam na vida consagrada, não é? Com as irmãs, em outras oportunidades. Pois bem, o que nós devemos fazer com respeito ao mês vocacional? Em primeiro lugar, eu acho que é preciso orar, rezar e pedir ao Senhor da messe, que é Cristo, que envie operários para a sua messe. Nunca nos cansaremos de pedir operários, porque realmente a messe é grande, o trabalho é grande. Apesar de que possa parecer de que aqui em Bragança temos muitos padres, na verdade, o nosso número de padres é reduzido. Tenham em conta o tamanho da nossa diocese, que é enorme, de ponta a ponta dá mais de 600 quilômetros. Então, e nós temos grandes distâncias e grandes cidades também. Isso desde o ponto de vista vocacional masculino, mas feminino também. Embora já tenhamos na diocese bastantes congregações, mas ainda precisamos continuar orando e pedindo a Deus que envie mais vocações, mais pessoas para trabalhar pelo seu reino aqui dentro da Diocese de Bragança. Então, este mês vocacional é especificamente para isso. Como vamos orar? Bom, orar em qualquer oportunidade é possível. Basta se recolher um pouquinho e pedir a Deus pelas vocações. Não precisa fazer um retiro vocacional. Pode fazer também, claro, isso é bom, mas em qualquer momento, em qualquer oração, nós podemos pedir a Deus que envie vocações para a sua diocese aqui e para as outras dioceses do país também. Não podemos pretender só querer vocações para nós, mas é para a igreja. O que nós queremos são as vocações para a igreja. Então, repito mais uma vez, este mês de agosto é um mês eminentemente vocacional. Não quer dizer que em outros meses não possam surgir vocações, não possamos convidar pessoas, claro que podemos. E vão surgir, enfim. Mas a igreja quis determinar um tempo para ser um mês vocacional, um mês em que, de uma maneira especial, se trabalham as vocações. E este mês é certamente o mês de agosto. Queria também lembrar que o Papa continua com as suas viagens, em concreto pela Europa, mas também pelo mundo inteiro, não é? Nos próximos dias, 12 a 15 de setembro, o Papa estará visitando dois países que têm maioria católica, que são Hungria, tá, e Eslováquia. Eles têm maioria católica. Mas a visita do Papa não é só por causa dos católicos, é por causa de todos, porque o Papa é um mensageiro da paz, uma pessoa que leva a paz e a reflexão a todas as pessoas. Então, é um símbolo da nossa igreja, e a presença do Papa sempre recebe uma boa acolhida em todos os lugares onde vai. Embora sempre tenha pessoas insatisfeitas e alguns possam fazer até alguma manifestação, mas é difícil. O normal é que todo mundo goste do Papa e queira vê-lo, queira ouvi-lo e estar presente nas suas celebrações. Então, do dia 12 ao dia 15 de setembro, o Papa visitará esses dois países, a Hungria e a Eslováquia. Estará presente. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também hoje e que realmente nos faz sofrer um pouquinho, né? É a situação dos povos indígenas no país. O governo está com um projeto de lei
para reduzir as unidades de preservação e impacto nos territórios indígenas. Na verdade, nós percebemos que em algumas pessoas, especialmente proprietários de terras, existe assim uma ambição pelas terras indígenas, uma visão, querem as terras indígenas e como não podem invadi-las, porque isso realmente embora alguns façam, mas está mal visto e é um crime, não é? Tentam, através da lei, reduzir cada vez mais estas terras indígenas, porque pensam, como muita gente pensa, que índio tem muita terra demais. Mas eles não percebem que índio precisa dessa terra. E sendo donos dessas terras, que herdaram dos seus antepassados, devem conservá-las também. Devem conservar as terras e devem conservar também a floresta. E eles têm sido os primeiros em defender a floresta, a preservação da mata, eles têm sido os primeiros. Mas, como digo, há uma campanha já orquestrada, organizada contra as terras dos indígenas, para querer tomar as terras dos indígenas, especialmente por grandes proprietários e fazendeiros, que vocês sabem como a ambição humana é terrível. Aquele que muito tem ainda quer mais. E é isso o que está acontecendo. Então nós vamos também rezar pelos nossos povos indígenas, para que as suas terras sejam preservadas por lei, e para que realmente eles possam viver com tranquilidade nas suas terras, com os seus costumes, com a sua maneira de ser. Índio não precisa ser como nós. É preciso entender isso, que o indígena vive como ele quer, como ele herdou, como ele realmente vive no passado e continua vivendo hoje. Não tem por que mudar essas coisas. Mas é importante entender que a sua terra é vital para eles, porque eles têm uma convivência com a terra um pouco diferente da nossa convivência, tá? Bom, também aproveitaria também para lembrar, não é, que o Papa, numa iniciativa interessante, não é, determinou que o domingo que passou fosse o dia dos avós, dos idosos e dos avós também, não é? Por quê? Precisamente pela proximidade da festa de Santa Ana e São Joaquim, que são os avós de Jesus Cristo, não é? Então o Papa se deu a liberdade de instituir também o Dia dos Avós. Não sei se vocês tiveram oportunidade de celebrá-lo, acredito que não, mas saibam então que este Papa já instituiu esse dia e, se Deus quiser, não foi possível este ano, mas o próximo ano, se Deus quiser, o celebraremos com dignidade, tá? E nada mais por hoje. Queria também lembrar que aos poucos nós vamos tentar refletir a palavra de Deus, mas a partir da nossa realidade, tá? Por isso, nos próximos momentos, próximos encontros, deveremos falar mais da diocese, porque é importante que não só permaneçamos na palavra de Deus, mas também apliquemos essa palavra de Deus à nossa realidade, tá? Que Deus vos abençoe a todos, vos conceda muita paz e vamos em paz. E o Senhor nos acompanhe.